Direto da redação. Porque começou agora o plano de recuperação das favelas do Rio, que recebeu um aval, não começou ainda, mas recebeu um aval com ressalvas da Procuradoria-Geral da República. O que é um plano de recuperação? Você tem áreas no Rio de Janeiro que estão dominadas por milícias ou por facções criminosas, ou por Comando Vermelho, ou por TCP, ou Terceiro Comando Puro. Então você tem áreas aqui, o Tribunal Regional Eleitoral no Rio de Janeiro agora mudou a localização de mais de 600 urnas, de milhares, centenas de urnas. Por quê? Para evitar que o eleitor ele seja pressionado, ele seja obrigado e sofra coação eleitoral por parte de facções criminosas. Então existe o domínio de território, e o que o governo do estado do Rio de Janeiro discute nesse momento, no âmbito da ADPF das favelas, é a reocupação desses territórios. Recentemente, essa reocupação se deu por meio, a tentativa de reocupação de uma operação no Rio de Janeiro. Entrevistamos aqui o ex-secretário de Polícia Civil, que foi o Felipe Cury, que foi que organizou aquela operação, que foi a Operação Contenção, no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão. Uma operação até muito polêmica. E no Rio de Janeiro existe uma DPF das favelas que foi criada com a intenção de proteger o morador de favela durante essas investidas da polícia. Isso quando estava como relator o Edson Fachin. Depois esse conceito de ADPF das favelas mudou, porque o Edson Fachin assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal e o relator passou a ser o Alexandre de Moraes. Aí o Alexandre de Moraes deu um cavalo de pau, levou para dentro dessa PF combate ao crime organizado. Né, ligações de político com crime organizado, aí veio operação de carne, veio esse monte de operação, mas dentro de uma DPF das favelas que foi criada inicialmente com outro objetivo. Os objetivos da DPF da favela elas mudam quando o Alexandre de Moraes assume essa relatoria. Esse é um ponto. Aí agora o que faz? O Rio fez um plano de reocupação dessas áreas que estão dominadas por facções criminosas. Aí o que o Alexandre de Moraes fez? Ele submeteu isso à PGR, a Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público. O Ministério Público opinou, aprovando, mas fazendo algumas ressalvas. E essa DPF das favelas, ela prevê operações em áreas como o Rio das Pedras, a Gardênia Azul e Muzema, que são áreas altamente dominadas por milícias no Rio de Janeiro. E segundo o governo do estado, cerca de 1,2 milhão de pessoas vivem nessas comunidades e bairros próximos, onde moradores enfrentam cobranças ilegais e controle de serviços por milícias e tráfico. As milícias, elas têm um monopólio na venda do gás. O botijão de gás que você compra aqui, quanto é um botijão de gás hoje? R$100? R$100, cento e pouco. Ele lá vai custar 130. Então tudo lá mais caro, a água, que ela tem um monopólio, água mineral. Se o litro de água custa R$10 aqui, ela vai se comprar por 15, é monopólio da milícia. A inflação nas favelas é muito maior do que aqui em áreas que não são dominadas por milícias e nem por facções criminosas. E hoje as facções criminosas como o tráfico de drogas também estão explorando esse serviço. Antigamente a venda de cocaína, de maconha, de drogas, essas drogas ilícitas, elas representavam assim o principal faturamento das facções criminosas que atuam com o tráfico de drogas. Hoje não é mais. Hoje o principal faturamento se dá por roubo de cargas, vendas de produtos, exploração de territórios como as milícias fazem. Porque você tem uma geração que não quer saber mais de maconha, não quer saber mais de cocaína. Você tem uma geração que quer saber, sabe de quê? É de anabolizante e mundiaro. Exatamente. Então tem até tráfico de anabolizante hoje inovando. E mundiaro. Mas a questão que se discute aqui, então, é saber o seguinte, é como retomar, é tirar essas facções criminosas dos domínios desses territórios e devolvê-los ao Estado. Porque tem até tribunal lá, né? Você não vai à justiça, não. Tudo é julgado lá dentro mesmo. Tudo é julgado lá e tem até pena de morte. Sim. Em algumas comunidades... E castigos severos, em algumas né? comunidades é o incinerador, é pneu, né? Amarra dentro do pneu e queima. Nossa. É um negócio cruel. Mas vamos saber aqui agora na reportagem do Vladimir Platonov quais são as ressalvas que a Procuradoria-Geral da República ela está pontuando nesse plano de reocupação das favelas no Rio de Janeiro. O plano de reocupação de territórios foi enviado pelo STF, pelo governo do Rio,
ainda em dezembro do ano passado pela gestão do ex-governador Cláudio Castro. É um plano extremamente complexo que envolveria centenas e talvez milhares de policiais. A região envolve as comunidades de Rio das Pedras, Gardênia Azul e Muzema, onde estão presentes duas organizações criminosas, o tráfico de drogas e a milícia, que brigam por esse território. Segundo o próprio governo do estado, nesta região moram cerca de 1.200.000 pessoas, ou seja, nessas três comunidades e nos bairros adjacentes, que são exploradas essas pessoas pelos criminosos, tendo que pagar taxas ditas de segurança, pagam bujão de gás mais caro e também são obrigadas a instalar internet do tráfico ou da milícia. No dia 17 de agosto agora, o Supremo Tribunal Federal havia determinado que a PGR se manifestasse sobre o projeto. A resposta que a PGR deu é que está de acordo com a proposta. Esta análise contém, porém, algumas ressalvas ao plano, como a ausência de mecanismos para reduzir a letalidade policial e a morte de agentes de segurança e, além disso, aponta a falta de indicadores no plano para medir resultados, ou seja, a Porta Nova Iara é aquilo. No papel está tudo certo, o difícil é colocar em prática a reocupação de um território tão grande com mais de 1 milhão de pessoas